Você consegue identificar traços? Vamos lá. Vamos falar da psicopatia só agora. Você consegue identificar casos... Você consegue identificar traços de psicopatia numa criança? Quando ela maltrata um coleguinha, quando ela pratica bullying, Bullying é um caso. Mas como que você consegue identificar numa criança? Por exemplo, seja... Quantas maltrata um coleguinha, maltrata um professor. Então, aí que tá. Quantas vezes que você escutou... o funcionário da sua casa, por exemplo, também. Funcionário da sua Então, casa. quantas vezes você escutou, por exemplo, uma criança mordendo outra dentro de uma escola? Eu nunca. Eu ouvi muitas vezes. Eu já. Muitas vezes. Ó, a fulana, a menina lá, Muito gosta bem. de morder os Aí amiguinhos. existe uma outra E aí? questão. Gente, aí existe uma Não, outra por isso que eu questão. falo, como que vai identificar se é Então. psicopatia ou não? Aí é que tá. Se você pegar, eu acho isso primeiro, que eu acho que a escola deveria ter um olhar para isso, mas isso já é uma opinião muito particular, tá? Então, eu, por exemplo, por que eu foquei em neurociência na educação? E por que as minhas especializações em psicopedagogia e em neurociência na educação? Porque eu consigo, através de todos os meus... Através do que eu estudei, eu consigo identificar se uma criança de entre 6 e 14 anos tem ou não traço de psicopatia. E eu pessoalmente, como seria a minha forma de intervir? Papai e mamãe, vem cá, senta aqui. Responsáveis, senta aqui. Seu filho tem isto. É bom. Mas os pais não tem como... A não ser que tenha um profissional, os pais dificilmente conseguem descobrir. Tem alguma maneira do pai falar assim, putz, meu filho... Eu acho que aí a escola é assim, se você tem... Os pais, assim, mais observadores, sim. Mas tem muito pai que hoje em dia, cara, eu sempre falei isso. Não aceita. Resolve a situação do filho com celular ou um tablet. É verdade, isso é isso. Eu acredito que deve ser um diagnóstico muito difícil para um pai aceitar. Sem dúvida alguma. Então, eu acho que a primeira reação do pai é falar assim... Esse cara é louco. Imagina, tá doido, esse professor é louco. Por exemplo, porque quem ele tá achando que ele é, né? Ele é médico. O que ele é? Só porque ele estudou então, mas justamente, as pessoas... psicopedagogia. As pessoas não entendem isso. Favorito. A importância desse profissional na escola é muito grande. Porque ele consegue identificar esses traços. Eu consigo identificar não só esses traços, obviamente o meu foco não é identificar nos alunos da escola psicopatia, não é. Meu foco é identificar todo tipo de deficiência neurológica que essa criança pode ter. O que acontece no caso da codificação, no caso da empatia e codificação? É um assunto que eu acho muito interessante, que eu estou escrevendo a minha tese de doutorado em cima desse assunto, tá? Mas como profissional da educação, eu procuro identificar todos os tipos de traço. Depressão, bipolaridade, psicopatia. Por exemplo, a Suzanne von Richthofen. Ela é tão psicopata assassina, e o que eu acabei de falar é tão verdade, ela é capaz de produzir mal a qualquer pessoa. Sim. Mas quando ela foi presa, ela saiu desesperada, chorando. Ou, como um bom psicopata, um belo teatro, né? Um belo teatro, que é o que as exatamente. pessoas o choro, eu digo pra você, o choro dessa menina, por exemplo, quando ela foi presa... Foi verdadeiro. Foi verdadeiro. Porque ela se ferrou. Tipo, eu me ferrei. Porque a gente tem que lembrar a história dela. O teatro estava no momento do enterro dos pais. A gente tem que lembrar da história assim, eles já estavam algum tempo já arquitetando a morte do pai. Depois que matou os pais, eles foram se divertir, foram até no motel aqui próximo. Né? Eles foram se divertir. Então isso é uma psicopatia escancarada, né? Não tem psicopatia. Não tem dúvida. Não tem Ela é uma psicopata assassina. O maníaco do parque, mesmo não que atacava aqui perto também. Olha, eu acho que é melhor a gente mudar de local. Mesmo ela não tendo matado os pais diretamente. É lógico que ela pegou lá ela foi a cabeça de tudo, né? Sim, mas ela não foi que matou, que deu a paulada no caso, então. Também mas ela é consciência. Mas eu acho que dos três, ela é a mais psicopata. Sim, isso também. Entendeu? Eu também penso isso. Por que ela fez? Ela pegou o namorado, que também não tinha tanta coisa a perder assim, e o cunhado, que já era bandido. Tinha um passadinho ali. E que diferença faz eu fazer ou não fazer? Bom, essas pessoas que a sociedade chama de pessoas invisíveis, né? Que são os mendigos. Infelizmente, até no gari hoje, o cara tá trabalhando, também é considerado. Essas são as pessoas que mais sofrem com a coisificação hoje, não é?
o Uber sofre com a Sim, massificação. também. Na verdade, O todo motorista mundo de Uber. sofre, né? O professor sofre. Sim, mas Professor também. sim. Mas imagina esse pessoal que são chamados de invisíveis, deve ser... Ronaldo, toda vez que eu pior, falo, né? Ronaldo, toda vez que eu digo assim pra alguém, ou sobre alguém, principalmente, porque dificilmente você, quando tem uma pessoa que fala na cara, mas sempre pelas costas a gente fala, você diz assim, puta, esse cara é um lixo. Sim. Sempre quando você tem essa atitude, você tá coisificando alguém. Quando você fala, tomara que ele morra, também, Seja bem-vinda. E assim, que é a coisa mais comum, gente, né? mas Você olha é só, contrariado, tomara mas que ele gente, morra. vamos lá. Tem alguma coisa errada em você? Eu já falei, não tem. Porque a gente o ser humano, ele é um pudim de sentimentos, certo? Que é fraco, é mole, pode explodir a qualquer momento, tá? Mas, quando você tem uma tendência a borderline ou a ser um psicopata assassino, por exemplo, que é um caso muito, muito superior, você não consegue recobrar a consciência. Quando a gente tem, por isso que a gente brinca, né? A gente fala, e é verdade, tá? O pessoal fala assim, você já ouviu essa expressão? Deu 5 minutos nele, ele saiu chutando porta. Sim. Sim. Muito. Parece que é a coisa mais comum que tem que acontecer. Né? E você sabe por que a gente usa a expressão deu 5 minutos nele? Porque o cérebro precisa de exatamente 5 minutos para poder voltar à sua condição normal. Quando você é submetido a alguma situação de estresse, de nervoso. Por isso que a gente fala, me deixa um pouco... Eu falava muito isso. Sempre falei. E eu falo até hoje. Me dá uns 5 minutos só para eu poder me recobrar. Sim, Quando a gente vive uma situação de nervoso, sei lá, você acabou de ser demitido, por exemplo. Qual que é a sua vontade ali? Voar no pescoço É de do pegar chefe. aquele monte de papel, que tá na mesa, enrolar e enfiar no rabo do seu chefe. É verdade. Levantar, catar o pescoço do seu chefe, balançar o seu chefe e falar: você é um filho disso, você é um filho daquilo. Hoje o que a gente tem visto é um aumento muito grande do número de relacionamentos, ao mesmo tempo em que há uma queda na qualidade desses relacionamentos. A isso dá-se o nome de relacionamentos vazios, né? Tem gente que diz, não, relacionamentos tóxicos e tudo mais. O fundamento dele é relacionamento vazio, tá? Esse grau, né, de toxicidade, essas coisas todas que aparecem, vai muito, obviamente, de cada história. Cada um tem uma história para contar, que é o que eu sempre falo, né? Cada um tem uma história para contar. Então, assim, o que a gente tem percebido? Que também por conta da internet, então hoje é muito fácil você ter um relacionamento e amanhã você não ter mais, né? Existem hoje milhões de aplicativos, não sei milhões, mas assim, existem milhares, vamos dizer assim, de aplicativos de relacionamentos, né? De encontros, né? O próprio Facebook, Instagram e tal, isso aqui são aplicativos de relacionamentos, né? Mas eles são... mas existem esses aplicativos mais específicos, né? Para Pegação. pegação mesmo, Um né? Tinder na vida. E aí a pegação, cara, acabou se tornando muito... muito fácil, cara, muito simples. Eu tenho, por exemplo, amigos que tiveram muita sorte de encontrar, aliás, um deles, o Thiago, grande amigo meu, Thiago, um beijão pra você. Sem querer dizer nomes. Não, eu falo porque, assim, Foi bom, né? ele é muito feliz com ela, inclusive, ele tá conversei com ele essa semana. Ele é muito feliz com a hoje praticamente esposa dele, né? Mas isso é muito raro de acontecer, né? Então, o que a gente tem percebido? Por que o grande número de relacionamentos? Porque hoje você vê um número de pessoas assim, abraçadinhas, andando de mãos dadas no shopping, muito mais do que você via antes, né? Não porque você frequentava menos os shoppings. É porque realmente, ou as ruas, né? Mas porque realmente existem hoje um número muito maior de relacionamentos. Mas são aqueles relacionamentos rápidos, né? A pegação, aquela coisa mais momentânea mesmo. Aquela Tá coisa mais fácil hoje em dia? Tá mais fácil. Tá mais fácil, mas assim, pra quem tem
cuidado. Tá acessível, tá assim, acessível, na ponta né? do dedo, literalmente. Então, para né? quem tem essa... E eu vou dizer assim, eu já baixei esses aplicativos, só que assim, eu não tenho paciência. Então, quando começa muito... eu ou paro de conversar, ou eu apago o aplicativo. Normalmente, eu usei... Assim, a última vez que eu usei acho que por 4 dias. Não tinha paciência mesmo. Eu percebia muito assim, e pesquisando também, né? Eu percebo assim que o grande interesse das pessoas é aquele momento mesmo. É a pegação. Superficial, É o tesão do momento. É o que pode acabar amanhã. Elas não querem nada longo. Não querem nada longo, né? Então isso... Você acha... Você chega ao cúmulo de pessoas que estão uma semana namorando e falar que é muito tempo, né? Hoje em dia. Tem gente que... 2 semanas, puta, já tá tudo isso, 2 semanas? Tem. Ou é um eu te amo em uma semana e eu te odeio na segunda. Tipo, não, eu te amo no primeiro dia e no segundo dia eu nem sei quem você é porque você está mandando mensagem para mim. É empolgação, é carência? Carência. Muito. A gente tem o hábito de buscar, e aí que eu falo, né? A gente tem o hábito, né? A grande maioria das pessoas tem o hábito de buscar fora, não só fora de si, né? Mas fora do seu ambiente, do seu espaço, o que não encontra dentro do seu espaço, né? Então muita gente diz assim, eu vou largar o meu marido ou a minha mulher porque essa pessoa não me traz felicidade. E quando você vai, vamos dizer assim, para o mundo lá fora, você descobre que o mundo lá fora também não te traz essa felicidade, né? E que não é bem assim. Apesar da facilidade, a gente tem que ter um filtro, né? Dizer assim, peraí, mas será que no mundo lá fora eu vou encontrar o que eu realmente preciso? Porque será que o que eu realmente preciso está lá fora ou está ausente dentro de mim? Então, eu busco amor próprio. Aliás, eu busco amor. Mas será que eu tenho amor próprio? Eu busco presença. Eu quero pessoas presentes na minha vida. Será que eu sou presente na vida das pessoas? Não é simplesmente você ter alguém para dormir no sábado à noite, na sexta à noite, e acordar de manhã e tomar um café na padaria, deixar em casa e falar valeu. Não é só um final de semana legal, né? Porque no domingo à noite, quando aquele final de semana acabar e aquela pessoa já não estiver mais do seu lado, será que você vai deitar a sua cabeça no travesseiro e falar, foi legal, eu tô completo? Não. E aí é onde você mais percebe que você busca lá fora algo que você não tem dentro de você. Então o erro começa quando você não tem dentro de você e vai querer buscar lá fora. Porque se você não tem dentro de você, você nem sabe o que é. É complexo, né? É que eu acho que os sentimentos humanos são tão complexos. Mas claro. Mas às Nós vezes as somos... pessoas não fazem esse tipo de coisa, esses relacionamentos rápidos, até para cobrir, para tapar esse buraco que você acabou de falar. E beleza, a questão toda não é tapar o buraco. É o que causou o buraco. Não pode ser a própria pessoa que causou esse buraco. É isso que eu tô querendo dizer. Sim, verdade. É isso que eu quero dizer. Vamos lá, vamos tratar isso de uma forma metafórica. O que causou o buraco e o vazamento de água na rua, aqui na avenida? Foi a má qualidade do asfalto? Ou foi um descuido com a tubulação? Quanto mais, então... A minha tubulação tá quebrada, é isso? Pode ser. Sua tubulação uma quebrada. Forma metafórica, né? Sim, então, por exemplo, eu posso trocar o asfalto milhões e milhões de vezes. Se eu não trocar a tubulação, Fodeu. vai continuar fudendo.
eu posso trocar a tubulação milhões e milhões de vezes. Se eu não trocar a qualidade do asfalto, o asfalto vai continuar cedendo. Muito bom. Entendeu? Muito bom. Então, muitas vezes, a gente tem que buscar primeiro dentro da gente. Olhar para dentro. Olhar para dentro e isso é um desafio muito grande. Então, estar bem consigo. Estar bem consigo mesmo. Olhar para dentro de si e enxergar aonde está a minha necessidade para eu entender o que eu quero buscar lá fora. Você Eu não só tem que vou espelhar buscar o outro. amor se eu estiver preparado para o amor. Eu só vou encontrar um amor de verdade, porque isso existe. Engana-se quem pensa que isso não existe. Isso existe de verdade. Então eu só vou encontrar um amor de verdade a partir do momento que eu tiver amor próprio e que eu souber o que é amor de verdade. E que eu viver isso dentro de mim. Eu preciso ter amor próprio. Mais uma vez, o que acontece hoje é que as pessoas buscam em site de relacionamento, em aplicativo de relacionamento, algo que nem elas sabem o que é. Porque elas não têm dentro delas aquilo que elas estão procurando. Então como é que você vai procurar uma coisa que você não sabe o que é? Sim, verdade. Então você vai aumentar cada vez mais a possibilidade dos relacionamentos que você tiver serem relacionamentos vazios. Pra você dar o amor, você tem que se conhecer. Você tem que se conhecer, você tem que conhecer o que é amor primeiro, cara. Exatamente. Entendeu? Boa. Então, assim, isso vai aumentar cada vez. Enquanto você não souber, cada vez mais você vai ter o relacionamento vazio. Cada vez mais você vai viver algo que nem você sabe o que é, né? E aí, na contramão disso, cada vez menos vão existir relacionamentos de qualidade. Entendeu? A gente está falando de amor. E assim, que é um tipo de sentimento que é muito delicado, né? Então, o amor ele tem as suas definições, ele tem obviamente as suas proporções, não é o mesmo amor que você sente pela sua filha, que você sente pelo seu vizinho, por exemplo. Então, proporcional aí, tá? E você pode até sentir amor por aquele cara que tem uma lancha, por aquele cara que tem um carro e que você vive um mês com ele, tá? Mas se você não souber o que realmente você quer, aquele cara vai se tornar um escroto em um mês. Vai ser o tédio Vai. que eu já tinha anteriormente. Vai. É o tédio que vivia Porque dentro de o mim. vazio, Não resolveu nada. Não o resolveu. vazio, a expressão então, relacionamento vazio, o vazio dessa expressão começa dentro da gente. Não está no outro. O problema realmente é o fato de você se relacionar com várias pessoas e não sei o quê. É esse o problema? Não. Só onde está o problema? No vazio que existe dentro da gente. Você procura alguém para preencher aqueles vazios internos, que são as suas necessidades. Aqueles vazios internos, as suas necessidades. Mas nem você. Se pergunte se você conseguiria cobrir aquela. Lógico que existem necessidades que não podem ser cobertas por você e precisam ser cobertas por outra pessoa. Mas aí, você conseguiria cobrir esse vazio em outra pessoa? Você tem dentro de você todas as qualidades. O suficiente para outra? Qualidades suficientes para fazer por outra pessoa o que você quer que esta pessoa faça por você? Será que isso realmente... Será que tem sentido o que eu estou dizendo? Então, assim, Sim. será que você consegue... você consegue em você aquilo que você quer que o outro faça por você?